Hoje, a gente vai para Marcos capítulo 7. O tema da mensagem hoje é a tradição nada cristã que oprime. A tradição nada cristã que oprime. Se vocês estão vendo, é uma garrafa amassada. Tem uma porção de gente nas igrejas aí desse jeito. Porque a tradição nada cristã amassou, machucou as pessoas. Tem gente aí fora que não quer nem saber de uma igreja evangélica, porque a tradição não cristã fez isso com essas pessoas. Tem gente que sai de uma igreja evangélica para fazer tratamento psiquiátrico, terapias, para se cuidarem, porque a igreja arrebentou com eles. Tem gente que se torna enfermo emocionalmente ou até mesmo fisicamente porque a tradição nada cristã oprimiu. E a gente vai ver isso em Marcos 7, a partir do verso 1. Marcos 7, eu não sei se vocês vão enxergar bem aí, mas pode abrir no aplicativo. Diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições a quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras, panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías já tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. E disse ainda Jesus: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Eu jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, se desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam, todos vocês, e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. No verso 20, em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez ou loucura. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. Só para explicar aqui a tradição. Aqui não está falando de biologia, de bactéria. Os judeus
tinham a lei de Moisés, também chamada lei de Deus, com 613 itens. Os senhores fariseus, além dos 613, criaram mais de 3.000 emendas à lei de Moisés. Uma delas é o ato de lavar a mão. Tinha regra tinha que ser uma água especial. A forma de pegar essa água tinha que ter o vasilhame adequado. A quantidade de água tinha que ser toda medida. E quando eles colocavam a água na mão, eles tinham que esfregar e levantar a mão para que escorresse até o punho. Que se não escorresse até o punho, a pessoa não estava purificada. Mas essa purificação não era questão de bactéria. Era uma purificação espiritual, uma purificação contra a contaminação de pecadores. Naquela época, se um judeu tocasse em você, os fariseus ensinavam que ele tinha que cumprir um ritual. Ele não podia tocar em você, tocar no seu ombro, porque ele contaminava. Quando ia no mercado, o que no mercado tem? O texto diz aí, tem muita gente. Tocava onde alguém tocou. Então, para se manter puro diante de Deus, tinha que lavar as mãos. Jesus chega com os discípulos, ninguém lava a mão. Talvez se eu fosse discípulo eu lavaria, porque eu tenho toque, né? Mas talvez se eu fosse discípulo eu iria me dar muito mal, que na ceia Jesus pegaria um pedaço de pão e ia colocar na minha boca e ia falar assim, eu trouxe meu. Graças a Deus, né, eu não participei daquele momento. Eles criaram uma tradição que não é da tradição da lei. Criaram um tradicionalismo. Mas tradição é uma coisa boa. Tradição familiar é uma coisa boa. As nossas famílias têm uma tradição. Então alguém escreveu assim, Jaroslav Pelikan: a tradição é a fé viva dos mortos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Compreenderam? Tradição é a fé viva dos mortos. Os mortos deixaram uma tradição para a gente. Se você for estudar, eu mandei para o Lucas um vídeo dizendo, Hernani Dias Lopes, 3 conselhos para quem prega. Uma delas é conhecer a história da igreja. Porque aí você conhece a tradição. Pedagoga, né? Pedagoga. É pedagoga. E você vê que muitas pessoas morreram para que a gente tivesse hoje a nossa tradição cristã. Porque quiseram desvirtuar, por exemplo, a divindade de Jesus. Então, irmãos, não tenha medo da tradição. Nós cristãos conservamos tradições milenares. E Jesus não veio para quebrar a tradição da lei de Moisés. Ele fala em Mateus 5,17, não pense que eu vim abolir a lei, ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo que enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra, nem o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Então, credos e confissões servem para a gente manter a nossa doutrina de fé, que querem o tempo todo desvirtuar um padrão de conduta, e devem ser usados para glorificar a Deus. E aí, 2 Tessalonicenses 3,6 diz assim: vocês não devem acompanhar aquele que, sendo cristão, aquele que se diz ser cristão, leva uma vida desregrada e não segundo as tradições que receberam, as tradições cristãs, com base, obviamente, na palavra de Deus. Ou seja, a tradição é importante, é o modelo de crença e conduta dos que vivem no reino de Deus. A tradição é importante, porém o tradicionalismo é a tradição ruim. O tradicionalismo é a tradição ruim. Aí eu me lembrei de Mateus 23. Estou montando aqui uma base, um pano de fundo. Mateus 23. O tradicionalismo evangélico, por exemplo, se você for olhar hoje, o tradicionalismo, aquilo que não retira o que
eles retiram a tradição cristã e implantam um tradicionalismo evangélico. Ele gera uma falsa cultura de exibição de santidade, principalmente dos líderes. Mateus 23, capítulo 5, tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos. Filactérios é uma caixinha para colocar textos da lei. Aí eles colocavam uma caixona. Mas eles queriam se aparecer pelo tamanho do filactério, uma caixinha que ficava amarrada no braço. E vestem mantos com franjas mais longas. Então, o tradicionalismo, aplicando hoje o tradicionalismo evangélico, você vai ver muita gente gerando uma falsa cultura de exibição de santidade, de perfeição. O tradicionalismo evangélico posiciona os líderes religiosos no topo da falsa pirâmide moral. O líder religioso, a líder religiosa, ela está no topo de uma pirâmide. Ela está acima de todo mundo. Ela sabe mais do que todo mundo, ele sabe mais do que todo mundo. Ele quase não peca ou não peca. Tem gente que pensa que o líder espiritual não peca e venera essas pessoas. Aí Jesus, em Mateus 23, diz: não dirijo a pessoa alguma aqui na terra como pai, ou pai espiritual, não dirija. E vocês sabem que por aí, muitos lugares, as pessoas são ensinadas a chamar o líder de pai, meu pai espiritual, porque somente há um pai no céu, que é o seu pai. Não está falando de pai biológico, tá, Isabela? Pode chamar seu pai de pai, mas não precisa chamar a mim de pai, em relação à parte espiritual, porque você tem um pai espiritual. Porque o mais importante é vocês serem servos uns dos outros, Mateus 23, 11, e não o pai espiritual para ser servido. O tradicionalismo evangélico produz uma cultura de falsa paternidade espiritual. Eu não tinha colocado, né? Oprime as pessoas tendo como fundamento a cultura de honra ao líder espiritual. Há muitos lugares que a pessoa entra como membro, ele tem que ler um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Esqueci o nome do autor. E aquele livro Lealdade e Deslealdade ensina o seguinte: se você honrar o seu líder, o líder da sua célula, Deus vai te dar a honra que outros vão te honrar. Aí as pessoas entram nessas igrejas numa puxação de saco, fazendo de tudo para essas pessoas, porque uma ganância de que num dia outros vão também se dobrar aos pés dele. E gera uma cultura bizarra, interna. E não está muito longe da gente isso. Aí Jesus disse assim: que aflição os espera. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E aí, o que vocês acham? Não é só das viúvas que estão tomando posse dos bens, né? Está tomando posse de bem de gente rico. De gente rico. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Longas orações em público. Hipócritas. Mateus 23. Atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o torna esse alguém um filho do diabo 2 vezes pior do que ele. Isso se aplica hoje? Aplica. Hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endo, do gominho, né, do tempero, mas negligencia os aspectos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Guias cegos, coam a água para não engolir. Coam a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. É contraditório a vida dessas pessoas. E Jesus chama de hipócrita, porque querem limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está impuro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Aí que Jesus fala, continua: serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento eterno? Olha o que Jesus disse, hein? Não está todo mundo incluído não. Lembra da pregação do domingo retrasado? Mais uma vez ele fala: como escaparão do julgamento do inferno? Voltando ao texto base de Marcos 7, lavar as mãos, muitas vezes, numa cerimônia, principalmente se tiver alguém vendo, lavar cuidadosamente as mãos, não numa outra tradução,
E aí eles questionam Jesus, por que os seus discípulos não seguem essa mesma tradição de pureza? Jesus chama de hipócritas e cita o profeta Isaías. O meu coração, este povo me honra com os lábios, mas, quem completa aí? Mas o coração, o coração está longe de mim. Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Parabéns, você riscou. Meio ponto para você, meio ponto. Ou seja, esse povo me honra com a lavagem cuidadosa das mãos, mas o coração, mas o propósito, o amor a Deus, o temor a Deus, a consideração a Deus, a comunhão com Deus está totalmente longe. Aí eu vi ontem, ou anteontem, um post que diz assim, não sei se você vai conseguir ver, porque eu fiz print do comentário. Pastor evangélico acusado de crimes sexuais é preso em Goiás. E não é o primeiro, tá? Esse ano. Acusações vieram à tona após estudante divulgar relatos de vítimas nas redes sociais. Aí um pastor que saiu de uma igreja que está numa crise moral terrível, ele juntou com advogados e foi lá em Goiás entrar com uma ação contra esse pastor de uma grande igreja lá em Goiás. Aí alguém escreveu lá no comentário: eu sou de Anápolis, Goiás, e sinto uma decepção tão grande pelas igrejas daqui. Hoje eu entendo a decepção de muitos. Goiás está meio podre nessa área, meu Deus. Vocês acham que é só Goiás? Não é só Goiás, não. Existe um outro post que eu coloquei aí. Muita balada, mulher de líder da Bola de Neve consegue medida protetiva. Edilson, fala falta de ética falar de outra igreja, mas está na mídia. Saiu na TV. Qualquer mídia você vai encontrar isso aqui. Por que eu não vou falar? Aí o Tiago Alicerce recebe uma mensagem de uma seguidora. O Tiago Alicerce combate muito essas loucuras. Estou decepcionada demais, ela fala. 15 anos com minha família nesse ministério. Pra gente é difícil acreditar que existem pastores de verdade, igrejas de verdade. Vai ser difícil mesmo depois disso. Tem uma porção de gente, inclusive em Macaé, que dificilmente acredita que existe uma pastora de verdade e igreja de verdade. Difícil. O que me traz a sensação, a vergonha de falar que eu sou pastor. Eu não me apresento. Quando descobre, eu tenho que explicar no que a gente crê. Aí ele fala assim: muitas mulheres dessa igreja que sofriam a mesma coisa se calaram por conveniência. E é verdade. A mulher é a Denise Seixas, que canta reggae, várias músicas reggae, canta muito bem, inclusive. Mas o bastidor dessa mulher. Aí o filho dela, que morou com esse casal, o apóstolo Rina, o fundador, o filho dela saiu há cerca de 10 anos de casa porque ele era agredido, inclusive. E o cara era apóstolo. Aí alguém fala assim: não tem que proteger a noiva, não pode denunciar essas coisas. Tiago Alicerce, ele cresceu muito com isso e batem nele por causa disso. Aí alguém postou, um outro pastor postou assim: você está vendo um mercado ser assaltado. E você chega para o guarda e fala assim: o mercado está sendo assaltado. Aí o guarda fala assim: não, tem que proteger o supermercado, não pode expor o supermercado. Tem cabimento? Tem lógica? Não tem. Irmãos, essa é a realidade que a gente vive hoje. Essa é a realidade que a gente vive. Eu já vi muita coisa. E já passei por muita coisa. Se não fosse a graça de Deus, e um milagre de Deus na minha vida, eu nem estaria aqui com vocês, nem estaria pensando em igreja.
mas graças a Deus pela soberania dele. E então o que a gente aprende no texto que a gente leu de Marcos 7 e no contexto de Mateus 23? O falso sistema religioso evangélico inventa processos para aperfeiçoamento espiritual. Os fariseus inventaram processos para aperfeiçoamento espiritual. Lavagem das mãos. Se comer sem lavar as mãos e purificar, está sendo contaminado pelo pecado dos outros. Mais uma vez, não é questão biológica. Você convive no meio de pecadores e você não é pecador. Então você tem que fazer a cerimônia de lavagem das mãos. Em muitas igrejas, em muitos lugares, cenários religiosos, evangélicos, existe o esquema da meritocracia para ser aceito por Deus e venerado pelo povo. Aquilo que você faz, os processos que você passa, os degraus que você sobe, você está demonstrando para o outro que você está sendo aceito por Deus melhor do que ele. E os fariseus faziam isso também. Aí, em muitos lugares, o líder fala assim: eu recebi uma visão de Deus. Eu recebi uma visão de Deus. Em todo mundo tem que seguir dentro daquela visão daquele líder espiritual. E essa visão é compartilhada por meio de congressos para conhecer a visão pagos. Encontros pagos, treinamentos pagos. Não sei se você lembra, encontro com Deus. Se não fizesse um encontro com Deus, você não estava salvo. Não estava salvo. Eu tive que bater de frente com isso na minha época de jovem, e quando eu já era pastor, eu tive que bater de frente com isso. Leituras específicas restritas, não pode ler outros livros, só tem que ler os livros que é a denominação de cá. Propósitos coletivos. Olha, esse mês é o mês do propósito tal. Inventam para aperfeiçoamento espiritual. Propósitos individuais. Lembram do jejum de Daniel, de 21 dias? Aí a pessoa deixa de tomar coca, ou deixa de ver o Big Brother por 21 dias. E aperfeiçoamento espiritual. Eu não sei se você fez. Tem um tal de jejum intermitente aí. O jejum intermitente é para emagrecer, né? É para emagrecer. Aí tem gente que aproveita e faz um propósito com Deus. Também. Usos e costumes. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo, não pode beber isso, não pode comer aquilo, não pode. Usos e costumes. Evangeliquez, um dialeto evangélico que ninguém entende aí fora, ou fica ridículo aqui fora, né? O evangeliquez, visão de crescimento ministerial. Gente, isso é uma loucura, isso mata muita gente, isso oprime muita gente. Se você não seguir a visão de crescimento, se a sua célula não se multiplicar, você é um incompetente, Deus não está contigo, você não tem unção. Aí virou uma loucura. Resultado disso: opressão, esmagamento emocional das pessoas, controle das pessoas, manipulação, exploração. Jesus disse para esses caras: sua adoração é uma farsa. Vocês ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus, no verso 7. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Aí esse conjunto de regras inúteis promove um sistema interno de injustiça. Por que injustiça? Os caras criaram a tradição seguinte: tem uma galera lá que tinha dinheiro. Peraí, como que a gente vai fazer com que esse dinheiro venha para o templo, para o nosso caixa? Vamos dizer o seguinte, que os seus bens é uma oferta. Transforma os seus bens em uma oferta a Deus, chamado Corban. E daí, se você transformou os seus bens em oferta a Deus, o seu dinheiro só pode vir para a igreja agora. E não ajudar os seus pais. É assim que eles faziam. Anulando a palavra de Deus para fazer a sua própria tradição. Eu disse para uma certa pessoa, uma vez, que cuida de uma mãe já há algum tempo, acamada: você canta muito, ela canta demais, tem uma voz espetacular. Ela poderia estar frequentando palcos hoje, congressos, igrejas, arrebentando pela potência e capacidade de voz dela.
mas você está atualmente cuidando da sua mãe. Esse é o ministério mais importante que Deus te deu. Mais importante. Por quê? Porque, ao contrário, na visão das pessoas, ser uma cantora famosa e venerada pelos evangélicos está no topo. Está no topo de uma pirâmide de autoridade, de celebridade. Já viram essa dúvida, né? Não sei se você já viu perguntas respondidas no Instagram. Aí vem alguém lá e responde a caixinha. Eu já vi assim várias vezes. Eu dou o dízimo ou pago a conta de energia? Não é? Dou o dízimo ou pago as minhas contas? Dou o dízimo ou trago comida para minha casa? E nesses lugares por aí, ele dá o dízimo. Deixa todo mundo morrer de fome, mas é do Senhor. Não é? É isso que acontece. Então, para sobreviver a esse falso sistema religioso evangélico, ele é fundamental colocar a máscara da hipocrisia. Só sobrevive se você colocar a máscara da hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem do termo máscara mesmo. Atores que colocavam máscara para atuar. Para sobreviver nesse sistema tem que usar máscara. Porque em Mateus 23:4 diz que eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Exigências insuportáveis. E aí eles vêm, por que seus discípulos não lavam a mão para comer? Que tinha aquele todo ritual, uma fome danada, tinha que fazer todo um ritual. Aí Jesus lança na cara deles que só lado, nada de coração, nada de consciência. Porque as exigências insuportáveis é dinheiro. Lembra que Mateus 23, vocês roubam a viúva. Hoje rouba rico, né? Exigência de tempo, de dinheiro, exigência de serviço. Cria uma máquina absurda, de um tamanho colossal, onde as pessoas trabalham de graça, enquanto os líderes estão ficando milionários. É submissão a uma cadeira hierárquica de liderança. Eu conheço casos de pessoas que têm que prestar conta ao líder de célula para viajar, que levava marmitex, que levava comida. Marmitex é um termo bem antigo. Que levava comida para o líder da sua célula, para honrar o líder da sua célula. Exigência insuportável de perfeição moral. As pessoas já são vigiadas se estão pecando. Exigências tão insuportáveis que as pessoas desconstroem a sua personalidade. Elas não são mais o que naturalmente seriam no ambiente. Elas desconstroem a sua personalidade. E para continuar tem que viver na hipocrisia. Para continuar tem que viver na hipocrisia. Agora, se uma denominada, isso serve para a gente, para o futuro e para o presente. Se uma denominada comunidade cristã se desenvolveu ao ponto de gerar uma pirâmide de poder, lá em cima, poucos no poder, recebendo honra e dinheiro, se chegarmos num ponto de explorar o trabalho, o dinheiro do povo para sustentar uma estrutura gigante, se chegarmos ao ponto de ter que provocar atritos entre nós, devido à complexidade funcional que a gente se tornou, gerando uma atmosfera de frieza relacional, de assédio moral, de machucar emocionalmente pessoas, isolar pessoas, indiretas para as pessoas, punição para as pessoas. Essa comunidade deixou de ser cristã há muito tempo. Fecha tudo, destrói tudo, vai para a praia, monta um círculo de pessoas e pega um violãozinho e vai louvar a Deus ali. Começa tudo do zero. Mateus 23 diz que negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que é as 3 irmãs, quem lembra aí? Justiça, misericórdia e fé. Um pontinho para cada um que falou aí. Então é por isso que o falso sistema religioso, então, já estou caminhando para o fim, é formado por pessoas que odeiam os que não se adequam.
quem não se adequam a esse sistema são odiados internamente. Aí Mateus 23, que é o pano de fundo, Jesus disse que a aflição os espera, mestre da lei, fariseus hipócritas. Atravessam a terra e mar para converter alguém, evangelismo radical, evangelismo explosivo. Atravessam terra e mar para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Evangelismo agressivo para produzir crentes agressivos. E o que a gente vê por aí? O que a gente vê por aí? Às vezes dá medo de alguns crentes, dá medo do que eles se tornaram, porque o sistema os fizeram assim, os fez assim. O falso sistema religioso evangélico foca nas atitudes externas e não na consciência. Atitudes externas, lavar as mãos dos fariseus. O falso sistema é luz, câmera, luz, câmera para trazer emoção no ambiente. Congressos, votos coletivos, propósitos, desafios de fé. Votos nas urnas. Votos nas urnas também. Perfeito. Cultos, um atrás do outro. Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Culto segunda, terça, quarta. E não vai para ver, não. Regras de santidade, etc. etc. Preocupados mais com atitudes externas e não com consciência. Que aflição os espera, as mestres da lei? Tem cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Teve um cara que foi preso alguns anos atrás, na igreja dele. As mulheres às vezes vestem um saco, um pano, esqueci o nome daquele pano brilhoso. Qual é o pano, o nome dele? Cetim? Não sei. É um pano brilhoso, com manga comprida até o pé. Quando esse... Hã? É tipo quase uma burca, só não tampa a cabeça. Só não tampa a cabeça. Só que elas não fazem penteados. Elas põem tudo para trás assim e amarram um pouquinho. Aquele pano marrom? Hã? Não é o pano. Não é o pano. Tem várias coisas. A polícia, quando foi investigar esse pastor que estava envolvido com tráfico, pegou telefonemas e mensagens picantes com um membro da igreja que se veste toda. Estão preocupados com o exterior, mas estão cheios de ganância, interior imundo e falta de domínio próprio. Lembra que eu postei aqui lá em Goiás que está acontecendo? Tem mais de 50 mulheres denunciando esse pastor. Mais de 50. E no início do ano um outro foi preso. Por assédio também. E por aí vai. Aí Mateus 7:20, que a gente leu, Marcos 7:20, aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Vem de dentro do coração, maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, enganos, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez, loucura. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Ele está explicando para os discípulos depois dentro de uma casa. Não é o de fora, não é ritos externos, é o que nasce dentro de nós. A gente produz todas estas coisas. A gente produz. Desconfiem daqueles que se demonstram externamente perfeitos. Desconfiem. Desconfiem, inclusive, daqueles que o tempo todo está combatendo um tipo de pecado só. Experiência. Ele está lutando contra esse pecado. Tradição, então, irmãos, é uma coisa boa. A tradição é a fé viva dos mortos. Mantiveram a fé viva por meio da tradição, que nos permitiu ter uma sistematização das doutrinas do Evangelho. Agora, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Que aflição os espera, disse Jesus, sua adoração é uma farsa. Ensinam doutrinas humanas.
que aflição os espera. Aprendemos então, irmãos, no texto e no contexto, Marcos 7, Mateus 23, que no tradicionalismo pessoas se esquivam com habilidade da lei de Deus para pregar, se apegar à sua própria tradição. Então, irmãos, amemos a lei de Deus. E Jesus disse, também cita a lei de Deus, lei de Moisés. Ele cita a lei de Deus e lei de Moisés. Na Almeida Corrigida e Fiel, ele diz assim, porque Moisés disse, vós, porém, dizeis, Moisés disse uma coisa, vocês estão dizendo outra. Moisés disse uma coisa, vocês estão dizendo outra. A lei de Deus. O que seria a lei de Deus? O que a gente pegaria para nós como lei de Deus hoje? Hoje nós não somos uma nação física. Nação Santa é uma igreja de gentios e judeus espalhados pelo mundo todo. A gente não está no limite territorial. Hoje a gente tem nosso Código Penal, nosso Código Civil. Por exemplo, hoje, na lei de Moisés, se alguém pegasse uma mulher à força e estuprasse, ele tinha que casar com ela. Hoje nós estamos debaixo de um Código Penal. Não é assim que funciona para a igreja que está espalhada pelo mundo todo. O que nós pegamos como lei de Deus para nós hoje? Primeiramente, todos, sem exceção, estão debaixo dos princípios da lei de Deus. Romanos 2,12 diz, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Os que sob a lei pecaram, pela lei também serão julgados. Mas que princípios nós deveríamos observar hoje? Que preceitos nós deveríamos observar hoje na nossa cultura? Quanto a questões de alimentos, questões sanitárias, de ter que pegar a pazinha. Se desse vontade de fazer o número 2, tinha que ter uma pazinha própria e sair fora do arraial e fazer longe, e fazer um buraco e tampar. Não se aplica isso para a gente hoje. Questões civis e penais não se aplicam. Observem que Jesus ressignificou algumas coisas da lei. Em Marcos capítulo 7, 18, Jesus disse, não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Aí tem um entre parênteses na NVT, na Nova Versão Transformadora, e na outras traduções. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Ou seja, Jesus ressignificou. Então aquela lei de alimentos já estava abolida. Em Marcos 5,43 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo, odeie seu inimigo. Amar os cidadãos israelitas e aqueles cananeus, idólatras que vão vir para destruir vocês, partam para cima. Aí Jesus disse hoje, eu porém vos digo, ressignificou, amem os seus inimigos e olhem para quem os persegue. Mudou, ressignificou a lei de Deus. Agora então, quais são, e tem vários ressignificados, tá? Vários. Agora então, quais são os princípios que nós devemos observar? Não para mérito de salvação, mas para a responsabilidade de discípulos de Jesus, que ama Jesus, que de fato se arrependeu, se converteu no reino de Deus. Quais são os princípios que nos abrangem na lista dita por Jesus? Ou melhor, esses princípios estão na lista dita por Jesus. Os maus pensamentos, o que tiver na lei que fala sobre maus pensamentos, cumpra a lei. Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, fornicações e impureza sexual. Todos esses males precedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males. O que tiver na lei, que está falando dessas condições que Jesus citou aqui, está valendo. Edilson, sabe qual é o problema? A gente está falando desses maus líderes aí, a gente cai num engano de terceirizar a responsabilidade, né? E aí se devota a um líder. O homem é um ser simbólico, né? E aí terceiriza essa questão da liderança. Não, eu vou seguir fulano, que aí
tudo que ele fizer é mais fácil seguir esse cara do que eu me relacionar diretamente com Deus. Né? Idolatria. Tá lá no Êxodo, lá, Deus queria falar com o povo, não, vai você, Moisés. Se a gente for falar direto com Deus, a gente vai perecer. A gente tem medo de falar de direto a Deus, e tem que assim colocar um intermediário. E aí esse outro texto que fala que vem de dentro, essa lista de frutos da carne, vem de dentro. A gente coloca também, sabe aonde? A culpa é do diabo. Foi o diabo que me tentou. Foi o diabo. Isso é coisa do diabo. Tudo é demônio. Tudo a gente terceiriza a culpa. Ou a gente terceiriza a coisa boa, coloca para um líder, um mau líder normalmente, que aceita essa terceirização, ou a gente terceiriza a culpa do fruto da carne, que é coisa que vem de dentro, é dito por Cristo. Não tem ninguém inventando nada aqui. Vem de dentro. Não é, se você bota para o diabo, você se exime de qualquer responsabilidade. Esse é um engano que a gente cai fácil para um lado ou para o outro. O que o diabo faz é apenas colocar uma isca para você. Por exemplo, está fazendo jejum intermitente. Aí chega diante de uma churrascaria, né? A tentação está ali. O que está dentro fica o quê? Aguçado. Né? E muitas vezes a gente cai. Essa é a questão. Todos esses males procedem de dentro e contaminam, são elas que contaminam. 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. E o contexto de 1 Timóteo capítulo 1, 8 diz, quando usada corretamente como? Quando a gente trata dessas situações aqui. Ele faz a lista de novo lá. Ele pormenoriza ainda mais, mas o que está aqui, o que Jesus disse, está lá. Aí a lei de Deus está valendo. A lei de Deus é para nos ajudar a lembrar disso. Porém, irmãos, é sabido que cumprir a lei de Deus, para lutar contra isso sozinho, a gente vai perder. Todos vão perder. Por isso que João o Batista, que veio antes, que a gente já falou sobre ele falou assim, prepara o caminho para o Senhor. Virá um, depois de mim, muito maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Batizar com o Espírito Santo não é falar em língua, não é pular, cair da cambalhota, não é rodopiar e quebrar tudo. Não é. Batizar com o Espírito Santo é receber poder de Deus para lutar contra isso. Lutar, uma luta feroz, todos os dias. Uma luta feroz. A gente não vai estar sozinho. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é para quem é palha. No contexto, palha, que seriam os religiosos que desvirtuam a lei de Deus para seguir suas próprias tradições e oprimir o povo. Irmãos, que a gente mantenha o foco. Eu não sei até quando e onde o Senhor vai nos levar. Não sei se você vai estar aqui amanhã em Macaé. Não sei. Não sei em que igreja você vai estar amanhã. Espero que esteja aqui na Prisma. Mas cuidado com o tradicionalismo religioso evangélico. A gente pode receber muita gente que vão ter que passar por esse processo de limpeza do tradicionalismo. E muitas vezes a gente vai ter que ter paciência com essas pessoas. E a gente vai ter que ensinar. Por outro lado, Jesus não está condenando a lei de Deus aplicada para nós hoje adequadamente. Lembra que eu falei que leis penais, lei cerimonial, por exemplo, de oferta, de sacrifício, matar um animal já se cumpriu em Cristo. Mas a lei de Deus que trata dessas coisas do coração está válida. E a lei é boa, quando usada corretamente. 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, para tratar dessas coisas. Ame a lei de Deus. Ama a lei de Deus porque a lei de Deus não é penosa. É para proteger você e proteger o outro. E para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo.
Ame a lei de Deus. O salmista Davi escreveu o Salmo 119 de uma maneira fantástica. Eu amo a lei de Deus, eu repito a lei de Deus. Aquilo que se aplica para nós hoje, esse aqui é um filtro muito legal. Pouca gente sabe disso, tá, gente? Tem gente ainda usando coisas que não se aplicam mais. Mas esse aqui é o filtro para você estudar a lei de Deus, o que se aplica. Isso é bom para a gente. Faz a gente parecer mais com o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela beleza do Evangelho. Obrigado pela sua lei. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado por, mesmo que muitos aqui já tiveram experiências ruins com o falso sistema cristão, o Senhor está nos salvando, o Senhor nos salvou. O Senhor nos trouxe à luz. E quantos, Senhor, hoje estão vendo a luz aparecer diante dessas loucuras que nós temos visto na nossa chamada Igreja Evangélica Brasileira. Não queremos, Senhor, ser melhores do que os outros, nós queremos simplesmente viver o simples da beleza da lei de Deus. Ó Deus, capacita-nos para ensinar a sua verdade, capacita-nos a viver a sua verdade, capacita-nos para recebermos, Senhor, pessoas que, conforme os dois posts que eu coloquei aqui, não acreditam mais que existam boas igrejas, que existam igrejas saudáveis. Olham com desconfiança para tudo e para todos. Ó Deus, por favor, não deixe que a gente se perca, não deixe que eu me perca, não deixe que nenhum de nós aqui se perca. Mantenha-nos seguro em tuas mãos e dai-nos, Senhor, um ambiente aqui tal de amizade, que a gente tenha a liberdade de receber conselhos uns dos outros, exortarmos uns aos outros para que filtrem o que Jesus nos ensinou sobre a lei de Deus. Nos arrependamos e voltemos para Ti. Se porventura descarrilharmos desse caminho, Senhor, por favor, que aqui em nosso coração, no nosso meio, não haja sentimento de soberba espiritual. Simplesmente, Senhor, que nós venhamos nos tornar cada dia servos uns dos outros. O que eu oro, atenda, Senhor, daqueles que estão nesses locais opressores, livre-os desses locais, Senhor. Porventura, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para receber essas pessoas. Por favor, Senhor, muito obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.